64:4. Não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Quantos depositam a esperança no Senhor, amém? Ele tem cuidado da América, Ele tem cuidado do Brasil, Ele tem cuidado de Israel, Ele tem cuidado de nós, Ele não perdeu o controle da história, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então descansemos, né? Hoje até tirei aqui umas dúvidas com a irmã Edmeia, quanto àqueles áudios, lembra que eu comentei com vocês, das profecias? Ela disse, a gente não tem que temer a morte não, a gente é eterno, pronto. A gente tem que estar preparado. Se Deus dissesse para mim, como é? Minha nega, se prepare. Ela disse que a gente tem que estar preparado e é verdade, né? O limpe-se mais, o justo justifique-se ainda, né? E o que é sujo, suje-se mais. Mas quantos justos estão buscando cada vez mais se parecer com Jesus, amém? Então, indo à cruz, vivendo a cruz, vivendo a vida de renúncia que o Evangelho exige de nós. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Ela já é abençoada. Ela já tem uma palavra para nós hoje, que recebeu de Deus, né, um recadinho para nós. Mas vamos orar por ela. Pai, nós te bendizemos por esse dia, por tudo. Tudo bem com fazer a profecia dele, mas não em Nínive. Nínive, a Bíblia diz que era para ele clamar contra Nínive. Ele ficou tão apavorado, sabe por que ele não queria, não é? Sabe por que ele não queria ir? Porque ele diz, porque Deus era misericordioso. Eu vou para lá, eu prego. Daqui a pouco, misericordioso do jeito que ele é, e se ele perdoa os ninivitas? Eu fico de falso profeta? Não. Isso Jonas conhecia a respeito de Deus. Você vê que o conhecimento de Jonas a respeito do Deus a quem ele servia era fracionado. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que quando tem pecado, Deus visita com julgamento. Mas se há arrependimento, Deus visita com misericórdia. E ele disse, não vou não. Eu vou embora daqui. A Bíblia diz que ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Dá para fugir? Sabe o que ele fez? Ele se dispôs para ir para Tarsis. Ora, é como se Deus mandasse ele pregar em Manaus e ele fosse para o Rio Grande do Sul. Só que ele mudou de continente, gente. Tarsis era a Espanha. Foi para Jope. Em Jope ele comprou, ele gastou dinheiro, comprou uma passagem no navio que é para Tarsis, foi embora, foi lá para o porão e ficou. Por que esse comportamento de Jonas? Porque o Deus dele não era onipresente. Naquela época, olha, ele era profeta. Ele sabia que Deus era misericordioso. Mas ele achou que podia se esconder da presença de Deus. Quantas vezes nós achamos, eu vou fazer, se não for da vontade de Deus, Deus vai interferir. Esse é o típico comportamento de pessoas imaturas na fé. Quando eu era menina, tinha a dona Marocas, que era vizinha, assim, tinha um muro, a casa dela, mas tinha umas goiabas na casa dela. Tinha umas goiabas, que eu gostava das goiabas. Então eu esperava dia de domingo, todo mundo, depois do almoço, ia dormir. Meu pai com minha madrasta, eles iam dormir depois do almoço. Meus irmãos iam jogar bola e minhas irmãs iam para a mocidade da igreja. Eu ficava sozinha, tinha 5, 6 anos.
Então, eu ficava de olho naquele momento, porque eu aprontava tudo que eu queria. Porque não tinha ninguém vendo. Então, eu pensava, eu pegava a escada, botava no muro, porque Dona Maroca tinha um cachorro. E eu pensava, se Deus não quiser que eu roube as goiabas, o cachorro vai acordar, vai latir, Dona Marocas vai acordar, a escada vai cair. Ou então, quem sabe vai ter como é que chama? Vai dar um trovão. Alguma coisa vai acontecer. Olha, eu subia, tirava as goiabas, botava a saia assim, botava as goiabas na saia, fazia a minha trouxinha de goiaba, descia, nada. Eu dizia, obrigada, Senhor, porque eu roubei e Deus me ajudou. Não é? Tirava a escada, tudo certo, comia as goiabas, sem necessidade de barriga cheia. Mas tinha que roubar. Eu já vi acontecer isso aqui, um deputado, um senador, não sei o quê, que roubou e se reuniu com os ajoelhou para agradecer a Deus que o roubo deu certo. Porque, meu Deus, eu fazia isso quando eu tinha 6 anos. 6 anos, quer dizer, essa pessoa não cresceu e é um líder da nação. Tem pessoas que acham assim, então Jonas foi, talvez ele achou, se Deus tiver contra o meu comportamento, ele vai dar um jeito de eu não chegar a Jope. Mas ele chegou. E Deus deixou ele gastar o dinheiro dele, foi o dinheiro mais jogado fora que Jonas teve. Comprou passagem para Jope, e a gente não sabe quanto ele pagou, mas o profeta tinha a graninha dele. Comprou passagem e o navio saiu. Ele deve ter dito, consegui enganar a Deus. Profeta. Profeta. Portanto, não se espante quando você vê crente fazendo bobagem. Isso é falta de conhecimento do caráter de Deus. Quantas vezes você vê crente dizendo coisas que você diz, não acredito. Não acredito. A ignorância leva as pessoas, irmã, mas tem que orar para Hillary ganhar, diz, por quê? Tem tanta coisa para orar. Você sabe quem é a Hillary? Ela é uma mulher. Só que ela tem uma ideologia. Foi o partido dela que tirou as Bíblias das escolas americanas. Foi o partido dela que proibiu o ensino da religião e do evangelho das escolas americanas. Foi o partido dela que incrementou a história do homossexualismo, do aborto, e andam lutando por isso até hoje. Então essa ideologia, eu sei que vai crescer, mas eu não vou querer que uma pessoa dessa esteja lá em cima. O Trump é doido? Eu também sou. Cada um com a sua maluquice. Mas uma coisa é certa, ele é tradicional, como eu sou. Ele é pela família, como também eu sou. Agora, qual dos dois é melhor? Nenhum dos dois é cristão convertido a Jesus Cristo. Isso eu sei. Portanto, agora, se eu for botar as coisas que eu gosto mais da maluquice do Trump. Ele gosta de Israel. Ele é tradicional, eu também gosto, eu também sou. Então, eu não vou agora sair daqui para me meter lá, mas eu tenho que ver pontos para Israel. Isso ele tinha, Jonas. Ele não queria pregar para um povo que era inimigo do seu povo. Ele foi achando que estava abençoado, mas ele não conhecia o seu Deus. Ele não sabia que Deus é onipresente. Aliás, você vê momentos em que o povo de Israel não sabia que Deus era presente, era onipresente. Lembra quando Naamã
foi curado, que ele saiu de lá curadinho da beira do Jordão, e ele volta ao profeta Eliseu para poder dar um pagamento. Eliseu, não. Ele disse, não, deixa que o teu servo leve 10 mulos da terra de Israel, porque nunca mais oferecerá esse teu servo oferta a nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Olha o que aconteceu. Ele levava da terra da nação Israel, ia botar em algum lugar na casa dele. Quando ele fosse sacrificar o Deus de Israel, ele tinha que sacrificar em cima da terra de Israel, porque eles achavam que a presença do Deus de Israel estava na terra de Israel e no templo. Pronto. Então foi isso que Jonas achou. Quando eu sair daqui, o Deus cuja presença está aqui, está só aqui. Ele não vai me ver em Jope. Ele não vai me ver quando eu sair daqui. Porque para ele, eu acho que o Deus de Jonas funcionava em ondas curtas, né? Vai até Jope, ainda pode ser, mas quando eu sair de Jope, já era. Ele vai aprender, coitado. Ele vai sofrer muito para aprender que as ondas de Deus não são medidas. Mas a Bíblia diz uma coisa muito séria: para fugir da presença de Deus. Você vê que nesse versículo 3, diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha, o pior lugar ele escolheu. É o lugar longe da presença de Deus. Talvez, na sua cabeça, você encontrou Tarsis. Mas Tarsis, para os chamados de Deus, não existe. Ele tinha um chamado de Deus para ir para Nínive. Lógico que a viagem para Tarsis vai ser um prejuízo muito grande. Você sabe qual é o chamado de Deus para você? Será que você está caminhando para Nínive, onde Deus lhe mandou, ou você está caminhando para Tarsis? Deus, a Bíblia diz que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Se Deus determinou um plano para você, Ele não vai lhe obrigar, mas Ele vai lhe ensinar. Porque os nossos planos podem ser frustrados, mas os de Deus nunca. Deus estava dando a Jonas um privilégio. O privilégio de levar uma mensagem para Tarsis, para Nínive. E Jonas não queria que o povo em Nínive ouvisse a mensagem, com medo deles serem abraçados pela misericórdia de Deus. Quem sabe não é por isso que você não prega para o seu vizinho? Quem sabe não é por isso que você não prega para a sua família, com medo que eles se convertam? Não é? Porque eles não querem saber de Jesus Cristo, está claro. Essa resposta você já tem. Mas se você pregar, pode ser que você tenha uma resposta diferente. O que vai fazer diferença na vida dessas pessoas é a palavra de Deus que vai ser dita pela sua boca. A irmã, eu não vou pregar porque eles vão ficar irritados. Ora, essa resposta você já tem. Que tal pregar para ver se você tem uma outra resposta? O grande problema não é a resposta que nós vamos ter, que já está premeditada. Então, se você sabe que vai irritá-los com a sua pregação,
Por que você não faz uma pregação de uma mensagem que não irrite? Presta atenção. Tem um caixão de defunto. O defunto está lá dentro. Eu me lembro de uma vez, estava vendo um velório no cemitério dali do Catumbi. 2 horas da manhã, teve uma briga lá em cima, no Morro do Catumbi. Veio uma vara e varou o caixão do defunto, a bala se instalou no estômago do defunto. É a única bala perdida que eu conheço. Porque não adiantou. O morto já estava morto. O morto já estava morto. Não é? O morto já estava morto, a bala foi jogada fora. Agora pense que tem um caixão de defunto. O defunto está lá dentro, quietinho. Você chega lá, tasca o pau, gasta as balas todinhas, mata tudo. Valeu a pena? O defunto já estava morto. O que você foi fazer? Perder tempo, joga bala fora. Cheio de bala perdida. Toca fogo. Não adiantou, porque não fez diferença. Agora, todos nós aqui nesse mundo estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Condenados. Perdidos. Sem nada. Então, será que Deus ia perder o tempo dele para vir aqui nos condenar? Para nos botar no inferno onde nós já estávamos? Para nos matar, nós já estávamos mortos? Não. Se Deus veio a nós, Ele veio para reverter o quadro. Nós estávamos mortos, Ele veio para nos dar vida. Nós estávamos perdidos, Ele veio para nos salvar. Então, essa é a mensagem que nós temos que entregar. É essa a mensagem. Jesus Cristo diz: ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações, levando o evangelho da boa nova. Nós, na maioria das vezes, estamos levando a mensagem da condenação. É tão fácil encontrar pessoas que pregam que Deus castiga. Deus castiga. Eu me lembro de uma criança em Belém, que a mãe dizia, quando tinha trovão, ali naquela região tem muito trovão, né? Região amazônica. Olha aí, papai do céu está brigando. Então, quando começava a trovejar, as crianças corriam. Papai do céu está brabo, está brigando. As crianças tinham medo de papai do céu. Quando foi um dia, as crianças estavam em casa, não estavam fazendo nada errado, começou a trovoada. O menino disse: papai do céu está doido, porque a gente está fazendo tudo certinho, por que ele está brabo hoje? Quer dizer, cria um papai do céu que briga, um papai do céu que condena, um papai do céu que põe de castigo, um papai do céu que manda para o inferno, um papai do céu inimigo. Não é essa a mensagem que nós somos levados a pregar. Nós precisamos ir levar o evangelho da boa nova. Nós chegamos com um furo de reportagem espetacular. A notícia é boa, o furo de reportagem é fora do normal. Deus perdoa em Jesus Cristo. Você entra em Jesus Cristo e os seus pecados estão perdoados. E você tem vida de novo com Deus, não tem mais que se preocupar. Outra coisa, você não tem mais que temer a morte, porque em Cristo já morreu e já ressuscitou. Não há quem tire de você essa vida eterna, porque você já ressuscitou. Então, morte para você passa a ser uma sombra. Sombra de um leão pode assustar você, mas não mata você. Sombra de serpente pode assustar você, mas não pica você. E é isso que o rei Davi diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque é só sombra.
Então nós não precisamos temer nada. Olha, irmão, ouvi falar aí que o Rio de Janeiro vai ser coberto por uma onda. Qual é o problema? Deixa vir. Enquanto isso, eu vou avisar para o povo que Deus se compraz em perdoar. Uma vez eu vi um homem pregando na televisão que Jesus disse em Lucas 15 que a festa no céu, quando um pecador se salva na terra, eu dei um grito, mentira, porque nenhum pecador se salva. Pecador não pode se salvar. Ele é salvo por Jesus Cristo. Se ele pudesse salvar a si mesmo, ele não precisava de Jesus. E outra coisa, a festa no céu diante dos anjos de Deus é por um pecador que se arrepende. Quando ele se arrepende por quê? Porque ele conheceu o motivo para ele mudar de vida. E qual é o motivo para ele mudar de vida? Que Deus se compraz no arrependimento dele. É Deus que faz a festa. Essa é a mensagem que nós temos que levar. Olha, Deus te ama. E por isso ele enviou o seu filho aqui. E se você aceitar esse amor dele e se render a esse amor que se entregou por você, você passa a ser filho de Deus com todos os direitos. Mas você vai ter que viver como filho. Vai ter que viver como filho. Mas não é fazendo acepções. Uma senhora disse para mim: irmã, agora nós estamos fritos. Eu disse: quem, você? Nós todos. A igreja do Rio de Janeiro. Eu disse: por quê? Agora nós estamos na mão da Igreja Universal. Eu disse: você, eu não. Porque o prefeito é bispo da Igreja Universal. Eu disse: qual é o problema? Mas, irmãs, qual é o problema? Quando o prefeito do Rio era um idólatra, ninguém falou nada. Porque eu me lembro do dia que o prefeito do Rio de Janeiro fretou um avião, foi a Portugal e trouxe a estátua da Virgem de Fátima e fez procissão na areia de Copacabana com a estátua para cima e para baixo. Tudo pago com dinheiro da cidade. E esta estátua ficou fazendo turismo no Rio de Janeiro, tudo pago. Este homem era um idólatra, não sei se ainda é. O prefeito, o Rio de Janeiro já teve prefeito, bem, da Igreja Católica, eu creio que foram todos, ateus, macumbeiros, idólatras, tudo. E não pode ter um da Igreja Universal, por quê? Qual é o problema nosso agora com a fé? Se nós nunca tivemos problema com a fé dos nossos prefeitos, mas agora vamos contra o prefeito por causa da fé dele, porque ele é da Igreja Universal. E se este homem é filho de Deus? Será que nós não estamos tendo pela primeira vez um prefeito que proclama Jesus Cristo é o Senhor? Temos que orar por esse homem. Temos que orar, quem sabe é o momento que as pessoas se levantam contra ele, porque ele pode ter um brilho diferente. Quando Paulo estava razoando com a igreja, ninguém sabia que ele era o futuro filho de Deus. Então nós precisamos parar de estar perseguindo os outros. Perseguimos, determinamos, não vou lá. Por quê? Porque lá tem demônio. Qual o problema? Se eu chegar, o demônio, se quiser, que saia. Porque eu sou luz. Jesus Cristo disse que eu sou luz e eu acredito nisso. Então, demônio é treva. Se manda. Não é não? Se eu sou luz
Vós sois a luz do mundo. Esse profeta fez o que temos feito, eu não vou, porque lá só tem treva. O que é que eu vou fazer lá como luz? Brilhar? Pois é. O papel da luz é brilhar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Presta atenção a isso aqui. Depois do dilúvio, eu vou lhe dizer qual é a sua vocação. Depois do dilúvio, sai da arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Primeiro foi um choque. Botar o pé fora daquela arca e não ver uma viva alma. Só tinha caveira. E talvez as noras de Noé tiveram que ir saltando por cima das caveiras do pai dela, da mãe dela, dos irmãos, porque eles não sabiam quem era. A arca parou em cima na montanha do Ararat, estava lá o quadro. Quando eu medito sobre isso, eu ouço os soluços daquelas moças. Eu ouço os soluços da esposa de Noé, que não sabia, ela viu os sobrinhos, todo mundo tinha morrido. Logicamente eles choraram, eram pessoas. Bem, vamos rápido para o que eu quero. Noé plantou uma vinha e teve uvas e fez vinho e bebeu demais. Sabemos que embriagou-se e o filho, o caçula Cam, faltou com respeito ao pai. Noé então diz assim, presta atenção. Os filhos deles eram Sem, o mais velho, Jafé, o segundo, Cam, o terceiro. Ele diz assim, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Tem algum filho de Noé chamado Canaã? Não. É Sem, Cão e Jafé. Mas Noé se refere a Canaã. Seja servo dos servos dos seus irmãos. Ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que era o filho mais velho. Canaã lhe seja servo. Engrandeça o Senhor a Jafé, o segundo filho. Habite ele nas tendas de Sem, o primeiro, Canaã lhe seja servo. E cadê Cão? Ele não disse nada para Cão. Ele amaldiçoou 4 vezes o filho caçula do filho Cão. Cão, a maldição que veio para Cão foi ter um filho caçula que lhe faltasse, que fosse amaldiçoado. Mas aqui você vê que o filho super abençoado foi Sem. Então, até hoje, na terra, a tribo de Sem continua brilhando. Os judeus vêm de Sem, por isso são semitas. Entendeu? Os judeus descendem de Sem, por isso eles são semitas. Deus olha para a terra, e ele viu a tribo de Sem, super abençoada. E ele olhou para Canaã, 12 tribos amaldiçoadas. Que horror, né? Depois do dilúvio. Quem amaldiçoou? Noé. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Tem esperança para nós. Você sabia que na tribo de Sem, na tribo de Canaã surgiram 12 tribos amaldiçoadas? Sabia? Está escrito? Tá. Eu vou parar para mostrar, para não dizerem que eu estou com elucubração. Você abre a sua Bíblia em Gênesis. Só para dizer isso, que eu não vou me prender muito, que isso não faz parte do livro de Jonas, mas tudo bem, depois eu pego meu papel. No capítulo 10,
Está aqui. No capítulo 10 de Gênesis, me ajuda aí. Faço que nem o da Atena agora, me ajuda aí. Qual foi a primeira tribo amaldiçoada? Canaã, não é? Então, Canaã é a tribo número 1. Versículo 15. Quando eu disser o nome da tribo, você diz o número. Versículo 10. Canaã gerou a Sidom. Canaã, número 1. Sidom, número 2, seu primogênito. E a Et, 3. E aos Jebuseus, 4. E aos Amorreus, 5. E aos Girgazeus, 6. E aos Eveus, 7. E aos Arqueus, 8. E aos Sineus, 9. E aos Arvadeus, 10. Aos Emareus, 11. Aos Amateus, 12. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então você viu que são 12 tribos amaldiçoadas ali em Canaã. Você viu esse lugar? Com 12 tribos amaldiçoadas. Está aqui, ó. Aqui. E Deus olha e diz assim, ó Noé, que bagunça que você fez, Noé. Agora, eu, o Todo-Poderoso, eu vou tomar uma providência. E qual é a providência? Lá está a maldição, Canaã. Mas aqui está a bênção, Sem, a tribo de Sem. Então eu vou tirar daqui de dentro, vou levar para o meio da maldição. Aqui é luz, lá é treva, eu vou tirar da luz para a treva. Aí Deus vai lá e diz assim, para o príncipe de Sem, que o pai dele tinha morrido, ele ficou com tudo. Abraão, deixa a tua terra, a bênção, a tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse qual era a terra. E deu todas as promessas para Abraão. Quando Abraão chegou aos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus, 12 tribos amaldiçoadas, Deus disse, Abraão, stop. Esta é a terra, aqui ó, super amaldiçoada, com 12 tribos amaldiçoadas que eu tenho para ti e para a tua descendência para sempre. Abraão deve ter pensado, o que é que eu fiz? E Deus diz, anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. E o pobre de Abraão andou, só viu fome, teve que descer para o Egito. Entendeu? E Deus disse, isto aqui será teu. O que foi que Deus fez? Levou o povo de descendência dele para criar 12 tribos semitas. Deus buscou 12 tribos semitas, descendente de Sem, descendente do semita Abraão. Se fortaleceram, agora vamos tomar a terra amaldiçoada. 12 tribos abençoadas contra 12 amaldiçoadas. Foi por isso que Deus foi criar as 12 tribos para tomar aqui o lugar das 12 tribos. Entendeu? Então, Deus é assim. Ele traz da luz para as trevas, da bênção para a maldição. Quando nós, como filhos de Deus, nos negamos ir onde estão as trevas, nós estamos na contramão de Deus. Foi o que Jonas fez. Pregar tudo bem, em Nínive, negativo. E isso eu não faço. Por quê? Porque não combina. Não está certo. Eles são inimigos de Israel. O que é que eu vou fazer? Que nem a igreja católica que matou, mata judeu. Por quê? Porque eles mataram Jesus Cristo. E se eles não matam Jesus Cristo, o que é ser da gente? Jesus Cristo veio e foi para ser morto, sim.
Se você estivesse lá, tinha que dizer: crucifica, crucifica, porque eu preciso deles. Havia um espírito que se movia. Aqueles sacerdotes, coitados, foram preparados desde o tempo de Moisés para sacrificar cordeiro puro, Era um de manhã e um de noite, um de manhã, e na Páscoa tinha que ser perfeito. O dia que eles encontraram um perfeito, que foi o único, eles disseram: sacrifica, e que o sangue deste justo caia sobre nós. Puxa vida. E sobre os nossos filhos. Aquela é uma das maiores intercessões do Espírito, porque eles não tinham condição de fazer aquela oração. Eles estavam matando o Filho de Deus e dizendo: nós queremos o sangue dele sobre nós. É tremendo, né? As coisas de Deus. Eu já disse para Jesus: um dia eu vou ficar doida e o Senhor é culpado. Porque não é para você sair gritando de alegria. Você viveu um momento desse, o que a pastora leu hoje, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum foi revelado aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Porque é tremendo. Agora, Jonas não queria ir lá, não queria ir nas trevas. Ora, se você é luz, você vai brilhar nas trevas. Quantas vezes a igreja é chamada de representada pela lua? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército de bandeiras? É a igreja sempre representada pela lua. Por quê? Porque a lua é um astro que não tem luz própria. Ela brilha na escuridão da noite com a luz que ela captou do sol. A igreja não tem luz própria. Ela brilha na escuridão do mundo com a luz que ela recebe do sol da justiça. Não é? A igreja é representada por uma mulher. Os homens vão gostar muito disso, mas está escrito na Bíblia. A igreja, ela sempre é representada por uma mulher. Você veja, deixa eu ver dizer para isso. Um casamento. É triste dizer isso, mas cada vez que um casamento se desfaz, é uma proclamação de que Jesus Cristo não estará com a sua igreja. Hoje eu perguntei para a pastora quantos anos de casados, 38. Eu disse, 32? E ainda ri. Depois desse tempo todo ainda ri. Por isso que eu disse para ela: o pastor está de parabéns. Que depois de 32 anos de casado, a mulher ainda ri, o homem é maravilhoso. Não é não. É a graça de Deus. Entende? Ô, Paraná. Diga aí, Paraná. Olha como ela ri, Paraná. Paraná, está de parabéns. Né? E todos vocês aí, os resistentes. Ei, pastor, cadê Fernandinha? Ainda ri? Ri. Tá ruim. Ainda ri. Como diz o mineiro, fulano quer casar e ainda quer ser feliz. Quer dizer, já é exagero, né? Deixa eu contar para vocês. O homem sempre vai representar Jesus Cristo. E a mulher sempre vai representar a igreja. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? É que Deus soprou vida no homem, mas não soprou vida na mulher. As mulheres não gostam de ouvir isso, mas está escrito aqui na Bíblia. E eu não posso pregar o que não está escrito.
Pois é, está escrito. Deus não soprou vida na mulher. A mulher recebe a vida do homem. Por isso, Deus podia ter feito a mulher do barro bruto. Mas Deus não fez, não. Deus pegou material delicado, burilado, trabalhado. Por isso, graças a Deus, a mulher é muito diferente do homem. Não é melhor, não é pior, mas graças a Deus é diferente. Não adianta querer. Homem, quando resolve que vai ser mulher, coitado, ele fica doido, ele fica ridículo, não acerta, porque não adianta. Não é que ele se esforça, mas você olha e está vendo, coitado. Porque não dá. Não tem condição, meu irmão. A gente tem que orar por esse povo. Olha, sabe por quê? Deus não soprou vida na mulher, Deus soprou vida no homem. Deus tirou um pedaço do homem que já vem com a vida e fez a mulher. Por quê? Porque a igreja não tem vida em si. Ela recebe a vida que vem de Jesus Cristo representado no homem. Por isso é que o homem é responsável por cobrir sua mulher. Por isso, o homem é responsável por cobrir a sua mulher como um braço protege, cobre e ampara a costela. É nisso que está o grande problema da humanidade. É a mulher querer cobrir o marido, ou o marido não querer cobrir a mulher. Porque a mulher recebe a vida que vem do homem. E o homem é que transmite essa vida para a mulher, porque Cristo é que transmite a vida para a igreja, a segurança e o amparo. Quando nós pensamos nisso, e olhamos para a situação de Jonas, ele não queria ser luz nas trevas, porque ele não queria que Deus perdoasse os ninivitas. Na realidade, ele não tinha misericórdia. Ele não entendia que Deus quer perdoar. Tudo o que Deus fez foi para nos perdoar. Tudo o que Ele faz é para nos perdoar. Assim que houve a queda do homem no Éden, Deus tomou providência e disse para Eva que Ele ia enviar o homem que ia reverter o valor da queda. E Deus mandou o seu próprio filho. Então, é só isso que nós precisamos anunciar. É que Deus se compraz em perdoar, que Deus tem prazer em perdoar, que Deus ama o pecador e odeia o pecado pelo que o pecado faz conosco. Mas Deus tem prazer e Ele quer nos perdoar e Ele nos quer de volta para Ele. Pensa, Jesus Cristo lá na cruz, perdendo o fôlego, porque o corpo ia descendo cada vez mais, o sangue ia entrando pelo pulmão, e ele, por morte de sufocamento, tinha pedido ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus estava olhando para nós, e Ele nos queria de volta. Então, Ele rasga o seu filho na cruz, porque Ele precisava rasgar um véu de separação. E assim que Jesus expirou na cruz, uma mão invisível saltou na cortina que separava o Santíssimo Lugar, de cima para baixo escancarou. E a gente vê Deus do seu trono ali, entre querubins, dizendo: venham, o caminho está aberto, o acesso para mim, venham pelo corpo rasgado do meu filho, venham pelo sangue derramado, o preço já foi pago, venham.
E às vezes nós nem estamos dizendo para as pessoas que Deus está chamando. Por quê? Porque eu não sou digna. Não é. Ninguém é digno, ninguém merece, ninguém sabe fazer. Mas, assim como Deus disse para Jonas, vai a Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te dou. Ele está dizendo para você, vá a todos e proclame contra ele, proclame para ele o evangelho da salvação, a boa nova da salvação. Vá proclamar. Deus não está dizendo para Jonas que ele sabe fazer. Deus não está dizendo para Jonas que ele é digno. Deus não está dizendo para Jonas que ele merece. Deus está dizendo para ele ir. E Deus não é doido, não. Quando ele disse para nós irmos anunciar, ele sabia que ele estava mandando um bando de pecador doido, incompleto. Ele sabia, mas ele entregou para nós esse ministério da reconciliação. Ele nos deu essa oportunidade e nós precisamos fazer isso enquanto estamos vivos. Porque depois de morto ninguém prega não, meu irmão. Então, esse negócio de mormon, Deus me perdoe. Essa teologia deles é completamente satânica. Nós temos que fazer isso hoje. Ponha no seu coração, você não merece, ninguém merece, ninguém é digno e ninguém sabe. E Deus, quando nos mandou, não disse, eu vou chamar os sábios, eu vou chamar os dignos, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. As coisas que não são, as coisas desprezadas, para reduzir a nada as que são. Vá com o seu coração aberto para anunciar ao mundo que Deus se compraz em perdoar. E para Ele perdoar você, Ele rasgou seu próprio filho numa cruz, para que você tenha acesso para Ele. Não importa quem é o povo que você vai chamar. Jonas disse, eu não vou, porque o povo de Nínive não merece ser perdoado. Ele julgou o povo de Nínive pior. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu não vou ali, porque eles são assassinos, eles são ladrões, eles são pedófilos, são prostitutas, são homossexuais. Nós temos diferença de um pecado para o outro, e o nosso pecado, de apontar o dedo para os outros. O sangue derramado lá na cruz não foi o meu, foi o de Jesus. E se ele derramou o sangue dele para comprar pecadores que nem eu. E com certeza, eu precisei e continuo precisando de Jesus. Porque se eu não tenho pecado, eu não preciso de Jesus. Jonas fez acepção. Pregar tudo bem, mas em Nínive, me desculpe, o Eterno, assim é demais. Será que Deus não sabe quem são eles? Que nem Ananias não queria ir lá impor as mãos sobre Paulo, porque Jesus Cristo não sabia o que ele estava fazendo. Não sabia o que Paulo foi fazer ali em Damasco, o Senhor, dando conselho a Deus. Às vezes nós nos julgamos tão perfeitos, tão santos, vestimos a camisa do Evangelho que nos achamos com o direito de fazer seleções que Deus não fez. Deus queria perdoar Nínive mais tarde. Nínive, na profecia de Naum, você vai ver que ela caiu de novo. Mas foi lindo o avivamento em Nínive, porque Jonas teve que ir. Porque Deus é o Deus da segunda chance. Não é? Mas quantas vezes nós fazemos isso?
corremos para longe da presença de Deus, porque achamos que podemos ficar longe da presença de Deus. Isso significa que nós não temos intimidade com Deus, que nós não conhecemos quem é o nosso Deus. Dispõe-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Será que Deus não está mandando a sua igreja à grande cidade de Araruama, de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, de Niterói, para clamar, porque a malícia tem subido? E nós estamos dizendo assim: é demais, eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha, vão dizer que eu sou doido, vão me prender, as pessoas vão olhar para mim e dar muxoxo. Quantas razões nós temos, mas nem por isso Deus está retirando de nós a responsabilidade. Nós estamos dizendo assim: dentro da igreja tudo bem, se for para fazer uma reuniãozinha, até na minha casa, mas lá não, aí é demais. Será que nós não estamos agindo como o Jonas do século 21? Será que Deus não sabe até que ponto nós estamos fugindo do nosso vizinho? Não temos coragem de dizer para uma mãe que está perdendo os filhos: fulana, vem cá, só 5 minutos, vamos orar pelos nossos filhos. Não diga: eu vou orar pelos seus filhos porque eles estão perdidos, eu vou orar pelo seu, mas não, vamos orar pelos nossos filhos, porque os nossos filhos precisam. E ore pelo seu filho e pelo dela. Não se coloque em posição superior, porque você não é melhor. E assim você vai acatando aquele coração para Jesus Cristo. Faça daquele trabalho o seu trabalho missionário, até que ela esteja pronta e ela possa vir para você e alcançar outra, ou você, de mãos dadas com ela, alcançar outra família. Não é? Alcançar outra família. Vá a esta cidade e proclame a palavra que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.